Graça e paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo aí ao nosso discipulado online, onde nós vamos estar falando a respeito de um tema que é muito importante nesses primeiros caminhar online com o discipulado. Nós vamos estar falando a respeito de fé. E a fé, que é uma palavra curtinha, mas poderosa, e que nós precisamos estar com a fé ativa. E nós vamos entender através desse discipulado, orientado pela palavra viva do nosso Deus, as Escrituras Sagradas. Então eu quero convidar você, cada semana nós vamos estar com um vídeo e a partir da próxima semana, material também em PDF, tá bom? Então você que vai estar comigo nesse discipulado, é muito importante que você possa estar ouvindo esta palavra uma vez por semana, dentro do seu tempo, dentro de um horário que você possa estar refletindo sobre as Escrituras Sagradas, possa estar fazendo suas anotações que serão primordiais para que a gente tenha um bom desempenho, tá? O discipulado, um acompanhamento bíblico à luz das Escrituras Sagradas, por isso que é bíblico, mas, no caso, com a minha pessoa acompanhando você, tá? E neste acompanhamento, isso é bom porque uma pessoa, quando é acompanhada por outra pessoa, a gente acaba tendo não só um vínculo, mas a gente tem aquele objetivo de fazer, aquele objetivo de crescer. E o acompanhamento, ele é bom por este motivo, tá? Então, o discipulado, ele é um ensino, o discipulado é um tira-dúvida, o discipulado é um acompanhamento e o discipulado, ele é bíblico. Jesus disse, ide e fazer discípulos de todas as nações. E é isso que tem ocorrido, discípulos do Mestre Jesus. Então esses discípulos, eles estão crescendo na palavra do Senhor Deus em todo o planeta Terra nessa atualidade. Saiba você que até países que são fechados, a gente tem informações de que existem cristãos que estão ali trabalhando, levando a palavra de Deus, acompanhando, cuidando de vidas, que é algo que é uma marca do discipulado e certamente vai ter um crescimento espiritual, tá bom? Então, nesse primeiro módulo, a gente vai falar de fé. Por quê? Porque a fé hoje, ela está muito misturada com algumas coisas que parecem ser fé, mas não são. Então, por exemplo, a palavra de Deus, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então já é uma orientação bíblica. Se eu não tenho fé, eu não tenho condição de agradar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima dele, do Senhor Deus, tem que crer, primeiro, que ele existe. Segundo, a Bíblia fala que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a minha busca, ela é por fé. Olha, se você adentrar em um ambiente que eu esteja orando, certamente, você que conhece oração, vai dizer assim, ele está orando. Mas se você não souber que eu estou orando, ou alguém de longe me vê, porque inclusive eu faço isso, ultimamente com as máscaras ficaram mais fáceis andando na rua, né? Mas eu tenho o objetivo, eu tenho o hábito, aliás, de quando eu estou caminhando, se eu vou para algum lugar que seja a pé, em algumas ocasiões eu vou orando, falando com Deus em oração, caminhando e falando com Deus. Pode, porventura, alguém me ver na rua falando, movendo meus lábios, e dizer assim, ixi, ali, ó, aquele carequinha lá tá meio doido, ele tá falando sozinho. Óbvio, eu falo baixinho, correto? Eu oro em línguas estranhas, é bíblico, orar em línguas estranhas. Então, às vezes eu estou andando na rua e estou ali orando em línguas estranhas. E, se porventura alguém chegar muito perto, creio eu que nunca ocorreu. São ocasiões que eu esteja principalmente sozinho, né? Mas se porventura alguém vê, vai dizer assim, olha, ele está falando sozinho. Mas eu não estou falando sozinho, eu estou falando com o meu Pai. Eu estou falando com o meu Deus. Eu estou falando com o Senhor da minha vida. E eu tenho fé para falar com Ele. Mas se um estranho, um ateu,
uma pessoa que não tem esse hábito de orar, de falar com Deus, vai me observar e falar assim, ele está falando sozinho. E eu não estou falando sozinho, eu estou falando com Deus, estou falando com o Senhor. Então você tem que ter esta fé, tá bom? Essa fé aonde você saiba que está falando com Deus. É mérito? Não, é fé. Então a Bíblia não está dizendo que a gente deve buscar a Deus por mérito. Buscai o Senhor, porque sem mérito é impossível agradar a Deus. Não, sem fé. Fé é algo que é maravilhoso. E a gente vai perceber que todo ser humano, ele tem dentro de si uma área que nós vamos nominar uma área de fé. Nomine aí. É bom você ter aí o seu caderno, é bom você ter as suas anotações, seu estudo. Então o que acontece? Você vai nominar que dentro do ser humano existe uma área de fé. Existe essa área dentro do ser humano. E essa área dentro do ser humano, chamada fé, ela é alimentada pela palavra de Deus. E se ela não for alimentada pela palavra de Deus, ela vai ser alimentada por outra coisa. Então vai ser uma fé que vai produzir um resultado diferente daquilo que a palavra de Deus quer. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade, porque dentro de mim existe uma área chamada fé. Você tem uma necessidade dentro de você que é chamado fé, ok? E dentro dessa fé, o correto, o pleno, o revelado pelas Escrituras de Deus é a pessoa do próprio Deus. Porque esta fé, ela é uma fé, agora eu vou dizer, espiritual. Essa fé espiritual existe dentro da vida do ser humano e uma vez ela ativada na sua vida, a sua vida espiritual vai estar em contato com o próprio Deus. Talvez você pergunte, mas existem outros tipos de fé? Sim, existe uma fé emocional. Nós vamos falar dela, uma fé emocional. Então, por exemplo, há pessoas que acreditam por sensações ou por experiências de sua vida que as coisas não vão dar certo. De onde vem essa fé? Experiências mal sucedidas do passado. Então, o emocional da pessoa acaba levantando um tipo de fé que é conflitante com a fé espiritual, porque a fé espiritual ela é puramente bíblica, ela é revelada nas Escrituras Sagradas. A fé espiritual é a palavra viva de Deus em ação. É como eu sempre digo nas ministrações, é o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. Não é? E na ocasião, as pessoas que viram Jesus como um ser humano, onde ele esvaziou-se de sua glória, mas onde as pessoas viram a Jesus no corpo de humano, ser humano. Então ele abriu mão de seus atributos, ele esvaziou-se de sua glória e ele se fez homem e andou no nosso meio para pagar um preço espiritual, tá? E nesse pagamento de preço espiritual, onde ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e é a base da nossa fé, é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa morte de Jesus foi para pagar o preço. Preço de pecado, dívida de pecado, que o ser humano não tem condição de pagar. Jesus foi lá e pagou. E nesse pagamento, requis a morte de Jesus, mas ele ressuscitou e está vivo. É a base da minha fé, é a base da sua fé. Agora, se a fé ela é emocional, ela vai estar baseada muitas vezes em trocas. Então, se Deus me der, ele é Deus, e se Deus não me der, e às vezes, muitas vezes, esse pedido, muitas vezes é contrário à vontade plena de Deus. Então você tem que observar o que você está pedindo, ok? Pedindo coisa errada, talvez você queira que milhares de pessoas morram, não é a vontade de Deus que você faça esse pedido nem essa oração. Então entenda, em nome do Senhor Jesus, a fé, ela é espiritual, porque todo ser humano tem dentro de si uma parte nominada fé. É um espaço que tem dentro de você. Alimentada pela palavra de Deus, esse é aquele grande encontro. Quando uma pessoa se encontra com a palavra de Deus, então a pessoa foi lá e ela agora está conectada à palavra de Deus. Então é um grande encontro, espaço que tem de fé dentro de você, com a palavra de Deus viva e eficaz na pessoa do Senhor Jesus.
E essa conexão é algo maravilhoso. É quando você tem entendimento da palavra de Deus. Sabe quem teve isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. O seu nome era Saulo. E depois seu nome foi mudado para Paulo. Ele era um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. E quando Paulo teve os olhos espirituais abertos, ele teve esse encontro. Dentro dele tem um espaço de fé criado pelo próprio Deus, na criação de todo ser humano. E ele se encontra agora com a pessoa, com um verbo chamado Jesus. A palavra viva foi falar com Paulo. Jesus foi falar com Paulo. Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Paulo teve ali os seus olhos espirituais abertos. Significa o quê? Que ele agora começa a entender o plano de Deus. Ele agora começa a entender o propósito de Deus. Ele agora começa a entender como é que Deus quer as coisas. Como é que Deus quer as coisas. Então a fé faz com que a gente abra os olhos espirituais, e nessa abertura de olhos espirituais é onde a gente muitas vezes se encontra. Muitas vezes não, é onde é o grande encontro da vida. O grande encontro é entre você e a fé vinda da parte de Deus, revelada nas Escrituras. Por que vinda da parte de Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta você achar que vai agradar a Deus com uma com uma determinada roupa. Óbvio, você tem que se vestir de forma prudente, você tem que se vestir de acordo com o que seja uma vestimenta, vamos dizer assim, responsável, tá? Para que você não venha ferir muitas vezes o outro ou ferir a si próprio, ok? Mas olha, para agradar a Deus é a vestimenta, para agradar a Deus é a forma de orar. Para agradar a Deus tem as palavras certas. Muitas vezes você está com dor e está floreando ali a oração cheia de palavras advindas do dicionário, palavras bonitas, mas Deus quer que você fale assim: Senhor, eu tenho dor e quero ser curado hoje. Essa é a oração, muitas vezes, que Deus quer ouvir. E essa oração, ela tem que estar carregada de fé dentro de você. Eu gosto muito do exemplo da mulher com fluxo de sangue, e por alguns motivos. Eu cito bastante ela nas ministrações, porque é um exemplo de fé. A mulher com fluxo de sangue, ela venceu o tempo, porque ela tinha 12 anos com fluxo de sangue. Ela venceu a lei, porque ela não poderia estar no meio da sociedade, então ela não poderia tocar em Jesus. Então ela venceu a lei. Ela venceu o seu conflito interior, porque ela poderia estar ali naquele momento assim: olha, Jesus está tão pertinho, mas eu não posso tocar nele. Jesus está tão pertinho, mas eu sou imunda. Jesus está tão pertinho, mas tem tanto tempo que eu estou com fluxo de sangue que eu não posso encostar nele. Mas não, ela dizia assim: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus, e ela foi curada. E a Bíblia diz que Jesus ali, comprimido pela multidão que o apertava, ele disse assim: alguém me tocou porque de mim saiu poder, saiu virtude. Olha, Jesus dizendo assim: de mim saiu poder, saiu virtude. E aí os discípulos até perguntam: mas mestre, a multidão te comprime, como é que o senhor diz que alguém tocou no senhor? E aquela mulher teve um toque de fé, mas olha o processo que ela enfrentou e venceu. Ela venceu o tempo, ela venceu a lei, porque a fé, ela, de uma forma correta, a fé, na forma bíblica, ela está acima da lei. A fé, onde a pessoa quer entrar na presença de Deus, está acima da lei, está acima do ritual, está acima. E esta mulher foi prova disso. Ela tocou e ela era imunda, considerada imunda. Ela não poderia estar
na sociedade. Estar na sociedade, ela não poderia estar na companhia de outra pessoa. Ela não poderia estar em público. E ela esteve em público. Porque Jesus estava em público. Jesus estava sendo tocado por várias pessoas e ela foi lá e tocou. Então, a fé é colocada acima. Senão ela não teria sido curada. E além dela ter sido curada, Jesus teria voltado e repreendido aquela mulher. Fazendo, mulher, você quebrou a lei. Você é considerado impura e você se aproximou de mim, você se aproximou das pessoas, você quebrou regras. Não. Jesus falou assim, alguém me tocou. E era a pessoa mais improvável de tocar aos olhos humanos, mas alguém me tocou. E quem tocou em Jesus foi justamente a mulher com fluxo de sangue, tá bom? Porque ela teve fé. E a fé dela conversou com ela assim, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Primeira parte do nosso discipulado hoje, daqui um pouquinho a gente volta, tá bom? Toma aí um pouquinho de água, se precisar ir no banheiro, vai no banheiro, e daqui um pouquinho a gente continua aí o nosso discipulado. Glória a Deus pela sua vida. Você está comigo aí nesse discipulado online a respeito de fé. E eu tenho certeza absoluta que você deu uma refletida aí sobre uma questão de que dentro de você existe um espaço de fé. Todo ser humano tem este espaço. Todo ser humano. Deus já criou o ser humano com este espaço. E neste espaço é aonde são inseridas crenças, valores, fé no âmbito emocional, fé natural. O que é uma fé natural? A pessoa vai apertar o botão de um micro-ondas e se ele estiver funcionando, a pessoa sabe que ali ele vai ligar. E se ele não ligar, ele vai falar, vou ter que levar o micro-ondas para arrumar, porque ele funcionava. Então é uma fé natural do dia a dia, ok? Mas existe a fé espiritual. E essa fé espiritual, ela governa, ela se materializa. Essa fé espiritual, ela ativa a sua vida espiritual, que é justamente estar vivo espiritualmente, é ter a participação com o próprio Deus. E sem fé, nada disso ocorre. E aí, nós temos o manual de fé, que é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que é o que nós vamos fazer aqui cada semana a respeito de um estudo bíblico, hoje algo mais superficial, até para que você conheça, escute. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos estudar a Bíblia e nós vamos aí filtrar esta fé genuína, espiritual, filtrar, porque ela muitas vezes está misturada com outras coisas que estão enraizadas na sua vida. Igual eu disse, há muitas pessoas que estão conflitantes. Ouve uma palavra de Deus, escuta uma ministração, passa por um período de ministração, mas entra em conflito. Por que entra nesse conflito? Porque tem uma fé dentro desta pessoa que já não é a fé genuína, já não é a fé bíblica, já não é a fé espiritual, mas uma fé que foi gerada e está trabalhando ali crenças dentro de você, está trabalhando aí valores dentro de você e que estão aí governando
o teu modo de pensar, o teu modo de agir. Então a gente tem que filtrar isso daí. E quando a gente filtrar isso daí, vai sobrar apenas a fé espiritual. E a fé espiritual foi isso que ocorreu na vida da mulher com fluxo de sangue. Ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Ela tocou nas vestes e aquele fluxo de sangue que durava 12 anos foi embora. Então escute, a fé, ela não precisa se basear no tempo. Ela vence o tempo. Talvez você enfrente uma situação há anos, décadas. A fé espiritual, ela vem porque ela é fora do nosso calendário, ela é fora do nosso tempo. Então a fé espiritual, ela vem e ela faz o milagre acontecer. A fé espiritual, ela não precisa de um diagnóstico para que ela tema o diagnóstico. Você pode ter o diagnóstico, mas se você ficar aí olhando para o diagnóstico e ficar pensando assim, puxa, mas isso aqui é muito difícil, mas isso aqui é muito complicado, mas isso aqui, não, isso aqui tem que ser uma pessoa realmente especial. Não. Fé. Você tem fé, eu tenho fé e Jesus está vivo. Jesus vive. E pelo fato dele viver, nós entramos em conexão com ele através da nossa fé. Terceiro ponto, para a gente finalizar hoje. O encontro verdadeiro da sua vida, porque dentro de você existe um espaço chamado fé, vai se encontrar com a fé revelada, que é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Eu estou aqui hoje para que possa estar sendo um cooperador da Escritura Sagrada, para que eu possa ser um cooperador de Deus, para que eu possa transmitir a você esta palavra. E isso aí está dentro do plano de Deus. O profeta Isaías, ele disse assim, quem creu na nossa pregação? Porque o profeta, ele visualizou a pessoa do nosso Jesus, e ele diz, quem creu na nossa pregação? Então é a mesma coisa, quem creu na nossa pregação? Quase não sai. Então isso aí não é incumbido a mim nem a você. Você anuncia a palavra, você anuncia a palavra viva de Deus. Agora quem vai crer são as pessoas que vão ser geradas fé no coração desta pessoa, ok? Por que gerado? Porque há um espaço de fé que vai se conectar justamente com a fé revelada na palavra de Deus, a fé revelada nas Escrituras Sagradas. Amém? Deus te abençoe. Terça-feira que vem tem um próximo vídeo, e aí, você que se cadastrar comigo no site, você vai receber um material em PDF, tanto de hoje quanto já da próxima terça, tá? Então é preciso que você se cadastre no site, é preciso que depois do cadastro a gente vai entrar em contato. Para quê? Para saber teu nome, para saber teu telefone, para enviar o material para você e, porventura, nós possamos estar cooperando com você em oração, em aconselhamento, em uma palavra, naquilo que for necessidade e o propósito de Deus sendo estabelecido sobre você e sobre sua casa. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, possa estar encaminhando esse vídeo para mais pessoas. Peço encarecidamente para você aí se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho. Domingo passado eu estava em escala de trabalho, só pude fazer o culto online ao vivo, porque o YouTube percebeu que havia um número X já de pessoas visualizando, mesmo não sendo o número que eles pedem, que são 1000 pessoas inscritas, para que a gente tenha acesso a fazer no smartphone, tá? Eu faço aqui com a webcam ligada no computador, mas eu poderia estar muitas vezes dirigindo no carro, falando uma palavra para você, eu podia estar em outro local falando através do smartphone, e o YouTube só permitiu dentro que aquelas pessoas pudessem ver ao vivo. Terminou ao vivo, fica ali como privado o vídeo, tá? Então por isso que eu peço que você se inscreva aí no canal e ative o sininho, tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.